No ano de 1897, em uma pequena vila isolada nas colinas nebulosas de Vermont, chamada Olovescent, vivia uma família comum chamada Whittaker. Eles eram fazendeiros simples, com campos de milho que se estendiam até onde a vista alcançava, e uma casa de madeira velha que rangia com o vento como se estivesse viva. O patriarca, Elias Whittaker, era um homem endurecido pela vida, com mãos calejadas e olhos que pareciam sempre vigiar as sombras. Sua esposa, Abigail, cuidava da casa com uma devoção quieta, e seus 2 filhos, Thomas, de 14 anos, e a pequena Elisa, de 8, passavam os dias correndo pelos campos, alheios aos sussurros que os mais velhos trocavam ao anoitecer. Olovescent não era um lugar comum. Os moradores contavam histórias antigas sobre o véu fino, um fenômeno que acontecia todo dia das bruxas, quando o mundo dos vivos e dos mortos se aproximava tanto que as barreiras se dissolviam. Diziam que, séculos antes, colonos puritanos haviam encontrado ali um antigo círculo de pedras, erguido por indígenas que veneravam espíritos da terra. Os puritanos, em sua fúria religiosa, destruíram o círculo, mas não sem antes libertar algo sombrio, uma entidade que se alimentava de memórias esquecidas e medos reprimidos. Todo ano, na véspera de Todos os Santos, a vila celebrava uma tradição. Acendiam lanternas de abóbora esculpidas com rostos grotescos, não para espantar fantasmas, mas para atrair os espíritos ancestrais e oferecer-lhes tributos de comida e orações, na esperança de apaziguá-los. Elias nunca acreditara nessas tolices. Ele via o Dia das Bruxas como uma desculpa para os vizinhos se reunirem, beberem cidra quente e contarem mentiras ao redor da fogueira. Mas naquele outono de 1897, as coisas mudaram. O verão havia sido seco, e a colheita de milho foi escassa. Pássaros mortos caíam do céu sem motivo aparente, e os animais da fazenda, vacas, galinhas e o velho cavalo, começaram a agir de forma estranha, recusando-se a se aproximar do celeiro ao entardecer. Abigail, que sempre fora sensível a presságios, como ela chamava, sonhava todas as noites com uma figura encapuzada que sussurrava seu nome do meio das espigas de milho. Na véspera do Dia das Bruxas, o céu estava carregado de nuvens cinzentas, e um vento frio uivava pelas árvores desfolhadas. Elias decidiu ignorar os avisos dos vizinhos e não participar da cerimônia da vila. Em vez disso, ele e a família ficariam em casa, aquecidos pelo fogo da lareira. Thomas, o filho mais velho, estava animado. Ele havia esculpido uma abóbora gigante com um rosto demoníaco, olhos triangulares e uma boca cheia de dentes afiados. Elisa, por sua vez, vestia uma fantasia improvisada de bruxa, com um chapéu pontudo feito de papelão e uma vassoura de galhos. Enquanto o sol se punha, pintando o horizonte de um vermelho sangue, algo inexplicável começou a acontecer. Primeiro, foi o som. Um farfalhar sutil nos campos de milho, como se centenas de pés invisíveis pisassem as folhas secas. Elias saiu para verificar, lanternas em punho, mas encontrou apenas o vento. É só imaginação, murmurou para si mesmo, voltando para dentro. Abigail preparava o jantar, sopa de abóbora e pão de milho, mas suas mãos tremiam ao cortar os vegetais. Elias, eu sinto algo lá fora, disse ela, sua voz um sussurro. Ele riu, mas seus olhos traíam uma dúvida crescente. As crianças brincavam na sala, rindo enquanto eles a fingia lançar feitiços em Thomas. De repente, a menina parou, os olhos fixos na janela. Tem alguém olhando para nós, disse ela, apontando para o vidro embaçado. Thomas se aproximou, limpando o vapor com a manga da camisa. Do lado de fora, no meio do campo, uma silhueta alta e esguia se erguia, imóvel como uma estátua. Parecia um homem, mas sua postura era errada, ombros curvados, cabeça inclinada de forma antinatural. Elias pegou o rifle da parede e saiu correndo, gritando para a figura se afastar. Mas quando chegou ao local, não havia ninguém. Apenas pegadas no solo úmido, pegadas que pareciam deformadas, como se os pés fossem alongados e terminassem em garras. A noite caiu como um manto negro, e as lanternas de abóbora foram acesas no alpendre. O vento agora carregava vozes distantes, murmúrios que soavam como risadas abafadas ou choros sufocados.
Abigail trancou as portas e janelas, rezando baixinho. Elias tentou manter a calma, contando histórias engraçadas para as crianças, mas o ar dentro da casa estava pesado, como se o oxigênio estivesse rarefeito. Então, veio o primeiro batida. Um toque-toque suave na porta da frente. Todos congelaram. É um vizinho, disse Elias, embora soubesse que ninguém viria àquela hora. Ele abriu a porta devagar, o rifle ao lado. Do lado de fora, no degrau, havia uma abóbora. Não uma comum, esta era podre, com a casca murcha e coberta de mofo negro, e seu rosto esculpido sorria de forma horrenda, os olhos vazios pulsando com uma luz fraca e esverdeada. Dentro dela, algo se mexia, vermes grossos, contorcendo-se em massa. Elias chutou a abóbora para longe, mas ao fazer isso, ouviu um riso ecoando dos campos, o riso que não era humano, cultural e ecoante, como se viesse de dezenas de gargantas ao mesmo tempo. As batidas continuaram, agora em todas as portas e janelas. Thomas e Elisa se encolheram no canto, choramingando. Abigail acendeu velas, formando um círculo ao redor da família, murmurando orações antigas que sua avó lhe ensinara. Elias mirou o rifle para a escuridão lá fora, mas as sombras pareciam se mover, coalescendo em formas que dançavam no limite da visão. Então, a eletricidade, ou que passavam por lâmpadas a óleo, piscou e apagou. A casa mergulhou na escuridão, iluminada apenas pelo brilho alaranjado das abóboras no alpendre. Foi quando as visões começaram. Elias viu sua mãe, morta há 20 anos, parada na cozinha, com o rosto inchado e azul como no dia em que se afogara no rio. Ela estendia a mão, sussurrando: "Você me deixou morrer, Elias. Você me deixou." Ele piscou, e ela sumiu. Abigail gritou, apontando para o teto. Aranhas do tamanho de punhos desciam pelas vigas, tecendo teias que formavam palavras, nomes de entes queridos perdidos. Thomas viu seu cachorro falecido, Brutus, arranhando a porta, os olhos vazios e a boca espumando com sangue negro. Elisa, a mais inocente, chorava ao ver bonecas que ganhara no Natal passado se mexerem sozinhas, seus olhos de vidro piscando e virando para encará-la. O véu fino havia se rasgado. A entidade libertada séculos antes não era um fantasma comum. Era o devorador de memórias, uma força primordial que se infiltrava nas mentes, desenterrando traumas enterrados e os transformando em realidade tangível. Ela se alimentava do terror, crescendo com cada grito, cada lágrima. Elias, em pânico, correu para o celeiro, buscando ferramentas para barricar a casa. Lá dentro, no escuro, ele encontrou um antigo círculo de pedras, não destruído, mas escondido sob o piso de madeira, revelado agora pelo chão que se rachará sozinho. As pedras pulsavam como uma energia fria, e no centro, uma poça de líquido negro borbulhava, exalando um cheiro de decomposição. Ele tentou fugir, mas tentáculos de sombra emergiram da poça, enrolando-se em suas pernas. Eles não o matavam. Em vez disso, o forçavam a reviver memórias. A infância abusiva, o dia em que abandonara um amigo para morrer em uma nevasca, o segredo que guardava de Abigail, um caso antigo que resultara em uma criança bastarda em outra vila. Cada memória era como uma lâmina, cortando sua sanidade. Enquanto isso, na casa, Abigail lutava contra visões de sua própria culpa. O aborto espontâneo que esconderá, culpando-se por não ser boa o suficiente. As crianças gritavam enquanto brinquedos ganhavam vida, transformando-se em versões distorcidas de si mesmos. Thomas via seu reflexo no espelho envelhecer rapidamente, a pele murchando até virar osso. Elisa sentia mãos invisíveis puxando seus cabelos, sussurrando que seus pais a odiavam. Horas se passaram, ou talvez minutos, o tempo se distorcia no véu. Elias, arrastando-se de volta à casa, encontrou a família reunida na sala, cercada por espectros. O devorador se materializava agora. Uma massa amorfa de sombras e rostos derretidos, olhos múltiplos piscando em uníssono. Ele falava com vozes sobrepostas. Ofereçam-me seus medos, e eu os libertarei. Elias, em um último ato de desespero, pegou a abóbora esculpida por Thomas e a arremessou contra a entidade. A abóbora explodiu em chamas sobrenaturais, iluminando a sala com uma luz cegante. Mas o fogo não destruía. Ele revelava.
A entidade ria, absorvendo as chamas, crescendo. Abigail, recordando as lendas, gritou: o tributo. Precisamos oferecer um tributo. Em pânico, eles jogaram objetos na massa, fotos antigas, joias de família, até pedaços de pão. Nada funcionava. Então, Elisa, com sua inocência infantil, estendeu a mão com um desenho que fizera. Uma família feliz sob o sol. Tome isso, disse ela, tremendo. É o que eu mais temo perder. O devorador parou. O desenho flutuou no ar, brilhando. A entidade, que se alimentava de dor, não esperava pureza. O amor no desenho, simples, não corrompido, agiu como veneno. A massa gritou, um som que estilhaçou vidros e rachou paredes. Tentáculos se retraíram, sombras se dissiparam. O véu se fechou com o estrondo, como um trovão invertido. Ao amanhecer, a família Whittaker acordou no chão da sala, exausta mas viva. Os campos estavam silenciosos, os animais calmos. O Lovesend nunca mais celebrou o Dia das Bruxas da mesma forma. A tradição mudou para algo mais simples, sem lanternas ou rituais. Mas Elias e Abigail sabiam a verdade. O devorador não fora destruído, apenas adormecido. Todo ano, no outono, eles sentiam um arrepio, um sussurro no vento. E Elisa, agora crescida em lendas locais, contava a história para quem quisesse ouvir. No Dia das Bruxas, não tema os monstros lá fora. Tema os que vivem dentro de você. Anos depois, em 1923, um descendente dos Whittaker, um jovem chamado Samuel, encontrou um diário antigo na casa abandonada. Nele, Elias descrevia o horror em detalhes vívidos. Samuel, cético como o avô, riu e queimou o diário na lareira. Naquela noite, o farfalhar nos campos recomeçou. O véu fino nunca se fecha para sempre. Ele apenas espera o próximo tolo a ignorá-lo. E assim, em Olovesend, o terror persiste, um ciclo eterno de memórias devoradas e medos renascidos, esperando o próximo Dia das Bruxas para se revelar novamente.